Bom dia, agora eu vou falar sobre a globalização. Vou falar um pouco sobre a introdução da globalização, o desenvolvimento tecnológico, o impacto econômico e a cultura global. Agora falando um pouco sobre a introdução. A globalização ela é como se fosse um grande quebra-cabeça mundial, que assim estivesse se juntando. E a globalização é quando países e pessoas e negócios ficam mais conectados e dependem uns dos outros. Eles estão mais juntos, entende? Isso acontece por causa da tecnologia, do comércio e da cultura, que assim se espalham rapidamente pelo planeta. Vamos lá. Imagine o mundo como um lugar onde o que acontece em um canto, todo o resto vai saber. É como se o mundo ficasse cada vez menor e as coisas assim se misturassem mais. Isso é a globalização, uma mistura de interconexões de tudo ao nosso redor. E agora falando um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico. Bem, o desenvolvimento tecnológico na era da globalização, ela vai se referir ao avanço e aprimoramento das tecnologias, assim, especialmente na comunicação e transporte. E a internet e as redes sociais encurtaram cada vez mais a distância, assim permitindo a troca instantânea de informações em escala global. E tecnologias corruptivas, como a inteligência artificial e blockchain, transformam não apenas setores específicos, mas também a maneira como a sociedade interage. E a conectividade global acelera a disseminação de informações, assim aproximando pessoas e promovendo uma consciência global compartilhada. E esse desenvolvimento tecnológico, ele impulsiona muito a inovação competitiva econômica e redefine as tecnologias e relações entre pessoas e culturas. Bom, agora falando sobre o impacto econômico da globalização. Bem, ela vai abranger a interdependência entre as economias globais. A interconexão de países vai promover relações comerciais e financeiras, assim facilitadas por organizações internacionais, como a OMC, a FMI e o Banco Mundial. Assim, o comércio internacional. Enquanto isso, ele vai impulsionar o crescimento econômico. Ele também apresenta desafios, incluindo desigualdades e impacto ambiental. A globalização econômica, ela influencia muito a dinâmica financeira global, moldando assim o desenvolvimento e as desigualdades entre as nações. Agora falando um pouco sobre a cultura global. Então, a cultura global, na era da globalização, ela reflete muito na interação complexa entre a homogeneização e a diversidade cultural. Com a influência da globalização na cultura, ela pode levar à preservação ou perda de identidades locais. A cultura de consumo, especialmente ocidental, desempenha um papel significativo em tendências globais na moda, entretanto, e alimentação. No entanto, surgem cada vez mais desafios culturais, como resistência e conflitos, à medida que as tradições locais tendem a se preservar diante da influência global. A globalização cultural ela é um fenômeno multifacetado que impacta muito nas expressões culturais em todo o mundo. A Guerra Fria foi um período de rivalidade intensa entre duas potências mundiais, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco comunista. Essa divisão ideológica era a espinha dorsal do conflito, onde duas visões de mundo opostas competiam pela supremacia mundial. A bipolaridade se manifestou não apenas na esfera ideológica, mas também na corrida armamentista. Ambos os lados acumularam um arsenal nuclear colossal, resultando em uma tensão constante e no medo generalizado de uma guerra devastadora. A possibilidade de um conflito nuclear fez com que o mundo ficasse à beira do abismo por décadas, gerando crises como a crise dos mísseis de Cuba, que mostrou quão próximo o mundo esteve de uma catástrofe mundial. No entanto, ao longo do tempo, o cenário geopolítico começou a mudar. O multipolarismo começou a surgir à medida que novos atores como a China ganhavam influência global. Essa transição gradual do sistema bipolar para um mais complexo com múltiplos polos de poder desafiou a dinâmica estabelecida pela Guerra Fria e contribuiu para sua eventual dissolução. A queda do Muro de Berlim e as reformas da União Soviética marcaram o fim desse conflito. O mundo testemunhou a superação da bipolaridade.
abrindo espaço para uma nova ordem mundial, onde a competição entre superpotências deu lugar a um cenário mais diversificado e interconectado, com uma multipolarização. A bipolaridade da Guerra Fria foi um capítulo crucial da história da humanidade, delineada por divisões ideológicas profundas, a ameaças de armas nucleares e a constante tensão entre os blocos. A sua evolução para um mundo multipolar trouxe desafios e oportunidades, redefinindo as relações internacionais e moldando o panorama geopolítico que conhecemos hoje. A dinâmica geopolítica está marcada por uma notada descentralização do poder, que foi evidenciada pela ascensão de novas potências que desafiavam a predominância tradicional das superpotências globais anteriores. Entre essas potências emergentes estavam a China, Índia, Brasil, também, por exemplo, a África do Sul teve uma grande ascensão. A economia desses países são robustas e têm uma grande influência no cenário geopolítico e isso vem alterando significativamente o cenário internacional. A partir das reformas econômicas promovidas pelo Deng Xiaoping na década de 1970, a China abriu suas portas para o comércio internacional e adotou políticas que impulsionaram muito a sua economia. O resultado foi um crescimento vertiginoso que a tornou agora a segunda maior economia do mundo, e ela teve muitos investimentos massivos em infraestrutura, inovação e tecnologia. Ela projetou a sua influência em âmbito global, especialmente na Ásia e em países em desenvolvimento, por meio da iniciativa do Cinturão e da Rota. Investimentos em infraestruturas deste projeto foram portos, estradas e telecomunicações que integraram a China ao comércio mundial. O investimento da China em tecnologia foi tão grande que possibilitou que ela se tornasse uma das principais produtoras de tecnologia como inteligência artificial e 5G pelo mundo, para a sua competitividade no mercado mundial. A disputa por mercados, tecnologias e influência geopolítica. Todo esse crescimento chinês provocou muitas tensões com outros países, principalmente os Estados Unidos. A Índia também teve um crescimento estrondoso devido às grandes mudanças econômicas, sociais e políticas que ocorreram desde a sua independência da Inglaterra. Ela teve um grande investimento em tecnologia e também em serviço. Atraiu o investimento de muitas empresas multinacionais que desenvolveram a indústria e o comércio desse país. Possui um grande mercado interno, já que é a nação mais populosa do mundo. O Brasil, que também já foi uma economia em ascensão, é a maior nação da América Latina e ganhou grande notoriedade para investidores, tanto pela sua grande capacidade de produção, tanto pela sua grande população, que é um grande mercado consumidor. Esse contexto gera uma relação, uma dinâmica entre os países muito interessante, porque ao mesmo tempo em que há tensões e conflitos por recursos e mercados consumidores, também há a cooperação, porque eles necessitam um dos outros nesse mundo globalizado para conseguir a sua produção e também conseguir vender os seus produtos. Tudo bem? Para falarmos então sobre a história do mundo atual, é mais do que importante abordarmos sobre a nossa globalização digital. Digital refere-se ao fenômeno da interconexão global impulsionada pelas tecnologias de informação e também de comunicação. Esse processo tem transformado significativamente a maneira como as pessoas, as empresas, os governos se relacionam e também operam em escala não mais pontual, e sim global. A questão da internet, os dispositivos móveis, os aparelhos celulares e as outras tecnologias, como por exemplo as redes sociais, desempenharam um papel central nesse contexto. A globalização digital permite a rápida disseminação de ideias, de informações, além de facilitar a comunicação instantânea e cria oportunidades de colaboração em tempo real entre pessoas de diferentes partes do nosso mundo. Falando então sobre os movimentos atuais, não tem como deixar de lado os movimentos migratórios e populacionais. 3 deles são muito importantes e vamos destacar hoje em dia. O primeiro deles é os latinos em direção ao muro dos Estados Unidos, o outro são os islâmicos em direção à Europa, e o terceiro, que acontece principalmente aqui no Brasil, são dos brasileiros em direção ao Japão. No entanto, também, esse fenômeno levanta questões de segurança e também de desafios. A segurança cibernética, por exemplo, segurança e manipulação de dados, a desigualdade digital, a necessidade de regulamentações globais acerca da internet e de tudo que envolve as redes sociais. A globalização digital, portanto, é um fenômeno complexo e que molda as interações globais e humanas na era contemporânea, influenciando diversos aspectos da nossa sociedade, economia e também cultura.
expandem seus mercados para além das fronteiras físicas, alcançando consumidores globais. O comércio eletrônico e as transações financeiras online se tornaram rotina, o que expandiu também as fronteiras geográficas do nosso comércio digital. Além disso, a globalização digital também impacta setores como a educação, a cultura e também a saúde, proporcionando acesso a recursos que antes não eram disponíveis por causa das barreiras geográficas e conhecimentos de forma muito ampla e também democrática. A migração dos latinos para os Estados Unidos é um fenômeno significativo que moldou a história dos Estados Unidos praticamente, influenciando em aspectos econômicos, políticos e também sociais, como por exemplo o próprio preconceito contra os latinos dentro dos Estados Unidos. Historicamente, os motivos para essa migração têm incluído busca por oportunidades econômicas, fugas de conflitos políticos e também sociais, violência, instabilidade e etc. Durante o século XX, houve grandes ondas migratórias de países latino-americanos, como por exemplo o México, El Salvador, a Guatemala e Honduras e muitos outros países, como por exemplo o Brasil também. Muitos imigrantes latino-americanos buscaram empregos em setores como agricultura, construção civil, serviços, manufatura, ocupando posições muitas vezes consideradas difíceis e também de baixo salário. A questão migratória dos latinos para os Estados Unidos também tem sido marcada por debates sobre políticas de imigração. A busca por uma reforma migratória tem sido um tema constante, com discussões sobre a regularização dos status dos imigrantes indocumentados, o fortalecimento da segurança nas fronteiras e o próprio muro Estados Unidos-México, a criação de caminhos mais acessíveis para a imigração legal. Além disso, a presença latina nos Estados Unidos tem enriquecido a diversidade cultural do Brasil, contribuindo para uma série de aspectos culturais, como por exemplo a música, a culinária, a dança, e que muitas vezes essa influência, esse impacto é enxergado com maus olhos e transformado num preconceito. A questão migratória dos muçulmanos em direção à Europa tem sido um fenômeno significativo nas últimas décadas, influenciando a dinâmica social, política e cultural das duas regiões, e principalmente impactando nas questões econômicas da União Europeia. Entretanto, por causa dessa migração, existem muitos desafios culturais e também sociais. A adaptação da cultura japonesa e o enfrentamento de barreiras linguísticas, que é completamente diferente, tem sido desafios para os brasileiros dentro do Japão. A sociedade japonesa pode ser homogênea, de uma forma geral, mas o que pode dificultar a integração desses estrangeiros. Então, a sociedade japonesa é muito contra a entrada desses estrangeiros. É muito difícil a adaptação por conta dessas barreiras linguísticas, as barreiras culturais que são completamente diferentes, a alimentação, estilo de vida. Então, tudo isso é um grande empecilho para os brasileiros se adaptarem à realidade do Japão. Os impactos dessa migração em massa num continente que está despreparado para recepcionar esses refugiados são inúmeros. E dentre eles, principalmente, estão os desafios de integração, os desafios políticos, a pressão sobre os recursos e serviços, a segurança e a radicalização, as contribuições econômicas e demográficas também. Além de tudo isso, o preconceito. De uma forma geral, então, a migração dos brasileiros para o Japão reflete a complexidade das dinâmicas migratórias globais, envolvendo fatores econômicos, sociais, culturais e também políticos. O equilíbrio entre essa integração na sociedade de acolhimento e a preservação da identidade cultural brasileira e também japonesa é um desafio muito constante. Então, é uma questão muito complexa que envolve uma série de fatores em relação à adaptação e à economia. Por último, mas definitivamente não menos importante, estaremos citando alguns dos conflitos globais mais relevantes atualmente que impactam na economia, na política, na sociedade de uma forma geral. É claro que não tem como citar todos os conflitos, uma vez que o nosso globo é gigante e extremamente complexo, mas a gente vai citar o que são mais relevantes atualmente, em 2023. Entre eles, então, a guerra na Síria, o conflito na Síria que iniciou logo em 2011, que envolve o governo sírio, os rebeldes, grupos extremistas e intervenções de potências estrangeiras dentro do país. Causou uma crise humanitária gigantesca, extremamente significativa para o globo e um deslocamento em massa, impactando uma série de questões econômicas e migratórias, assim como a gente mencionou sobre a questão imigrante dos muçulmanos em relação à Europa. Então, modificou o globo de uma forma extremamente impactante. É crucial também citar as tensões entre a Península Coreana, as tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mesmo depois da guerra, permanecem, juntamente com os Estados Unidos, que vai estar envolvido, e continuam com as preocupações sobre o programa nuclear norte-coreano, que é uma ameaça global.
Mais do que extremamente relevante nesses últimos anos tem sido o conflito entre a Rússia e entre a Ucrânia. A anexação da Crimeia na Rússia, pela Rússia em 2014 e o conflito contínuo no leste da Ucrânia entre as forças separatistas ucranianas e pró-russos tem gerado uma grande tensão na região. E esse conflito estourou muito recentemente nos últimos anos, principalmente agora em 2023, onde a gente teve uma grande crise humanitária na região e que tem sido motivo de comoção global, comoção econômica, comoção social, em prol dessas vítimas dessa guerra, tanto pelo lado ucraniano, tanto pelo lado russo. Tem a guerra no Iêmen, um conflito extremamente complexo envolvendo as forças do governo iemita, rebeldes houthis e a intervenção militar liderada pela Arábia Saudita. Essa situação resulta em uma das piores crises humanitárias do mundo, uma carência extrema de auxílio, uma carência extrema de qualidade de vida nessa região e que foi uma das questões mais complexas que a gente enfrentou, uma das crises humanitárias extremamente relevante para o globo, que movimentou uma série de potências em prol dessa questão. Extremamente relevante, que voltou a ser pauta nesses últimos anos, tem sido o conflito Israel-Palestina, que agora está acrescentando essa questão do Hamas e todo esse extremismo terrorista, esse extremismo político. E é um conflito de longa data entre Israel e Palestina e envolve questões territoriais, questões religiosas, direitos humanos e é uma disputa histórica que voltou a estourar recentemente, mas é uma questão extremamente antiga e envolve muita religião, muita política, muita questão de armamento bélico e é extremamente complexa e mesmo agora em 2023 a gente não vai ter um fim para esse conflito que data de muito tempo. Também é importante citar os conflitos no Saara Ocidental. Essas disputas territoriais no Saara Ocidental envolvem os Marrocos e os movimentos de independência no Saharaui, o Frente Polisário com essa migração regional, e é extremamente relevante para o Saara Ocidental e é um conflito que infelizmente ainda não é tão abordado na nossa mídia, mas também é bastante relevante para a nossa questão global. Temos também os conflitos no Sudão e Sudão do Sul. Ambos os países enfrentam desafios relacionados aos conflitos étnicos, às disputas territoriais e à instabilidade política, e é um conflito extremamente relevante.